Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta é a mais simplória possível. O que tem lá de dinheiro, cabe nas despesas? Sobra? Ou o quê? Olha, o orçamento, como você bem disse aí na introdução, ele já vem com as contas no vermelho, o chamado déficit público, né, o déficit do governo central. Isso significa que ele vai precisar tomar emprestado de alguém, né, do mercado, de quem tem dinheiro, para poder financiar um pedaço importante das despesas. Segundo o governo, segundo a lei orçamentária anual sancionada, esse volume é de 79,3 bilhões, que é o déficit do governo central previsto no orçamento. Vale dizer que é maior do que foi em 2021. Em 2021, provavelmente, o déficit ficou na casa de 38 a 40 bilhões. Então, o que a gente pode entender é que o orçamento continua no vermelho e vai continuar ainda por vários anos. O problema fiscal está longe de ser resolvido. Nós estamos acompanhando, né, Felipe, a divulgação de análises a respeito do que está publicado hoje em Diário Oficial do Orçamento, que é muito importante para que o Brasil tenha conhecimento exatamente de como as coisas vão funcionar ao longo do ano e, claro, que algumas despesas saltam aos olhos da população. Dinheiro para financiar, por exemplo, campanha política, o chamado fundão eleitoral. Nós vamos ter eleição esse ano e o modelo que nós temos hoje é de um financiamento público, né? E é uma quantia muito grande que foi aprovada pelo Congresso para financiar essa eleição e que foi mantida pelo presidente Jair Bolsonaro de quase 5 bilhões de reais para o funcionamento de todo esse processo eleitoral e a grana necessária para os partidos poderem divulgar suas ideias e os seus candidatos. E um outro ponto sensível é a questão do reajuste. Isso foi o que pegou e até tenha sido o motivo de tanta demora do governo para sancionar e vetar os pontos do orçamento desse ano de 2022. Essa questão do reajuste foi definida? Como é que fica? Quem vai ter aumento dentro dos servidores federais? Olha, boa questão. Na verdade, o que o orçamento prevê, pelo que o relator do orçamento, né, que é um parlamentar que cuida de todo esse processo, da análise das modificações na proposta original do Executivo, é um volume de 1,7 bilhão para reajustes, né? Não há especificação na lei orçamentária das categorias que seriam beneficiadas, mas sabe-se pelas discussões que têm sido feitas que algumas categorias vêm aí sendo privilegiadas ou que poderão ser agraciadas. Agora, o que aconteceu hoje é muito importante, porque ao sancionar a lei orçamentária com vetos, o presidente da República cortou gastos da ordem de 3,2 bilhões de reais. Ele cortou emendas de comissão, como são chamadas, é um tipo de emenda parlamentar, e cortou também um pedaço das despesas discricionárias, as chamadas não obrigatórias, né? Que não envolvem pagamento de salário, não envolvem previdência e tal. Esses 3,2 bilhões, por hora, nós não sabemos o que vai ser feito desse volume de recursos. Mas o próprio governo, na comunicação feita ontem e nas razões do veto, indica que suplementará despesas obrigatórias, em particular a despesa de pessoal. Isso significa que pode haver aí espaço para discussão de novos reajustes para outras categorias. Ou seja, mesmo com o buraco aberto na casa dos 80 bilhões de reais, o governo encontrou, aliás, foi a caneta do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana, ou até sexta-feira, meia-noite, quando houve o final do prazo, que vetou um item para abrir espaço para que esse dinheiro aparecesse. Foi esse o mecanismo utilizado para garantir a verba para esse reajuste, ainda que o senhor tenha dito, na peça orçamentária não se diz vai ser para servidor público A ou servidor público B. Foi isso? Sim, mas vale dizer que o próprio Ministério da Economia vinha dizendo que seria preciso recompor as dotações da despesa de pessoal. O argumento do Ministério da Economia é que o relator reduziu esses valores e isso precisava ser recomposto. Agora, como que a gente vai saber se esses 3,2 bilhões serão usados para isso ou para aquilo, né? Para reajuste, para concursos, para o que quer que seja dentro da despesa de pessoal. Isso vai ser uma nova etapa, né? Que não é hoje, que não foi na sanção do orçamento,
que chama-se crédito suplementar. Quer dizer, para você aumentar uma dotação no orçamento, é preciso ter um projeto de lei de crédito suplementar para aumentar a despesa que o governo deseja, né? O que foi feito hoje, portanto, é abrir o espaço de 3,2 bilhões. Como ele vai ser usado, isso ainda vai ser respondido. Felipe, qual é a relação que o orçamento tem com o teto de gastos, né? Essa discussão que está presente, desde que foi aprovada essa PEC, nós temos aí movimentos contra e favoráveis ao teto de gastos e por conta da pandemia, é claro, isso tudo veio mais em evidência e nós tivemos licenças para gastar mais por conta desse período em determinado momento. Qual que é a relação que esse orçamento tem com o teto de gastos que foi aprovado durante o governo Michel Temer? Pois é, o teto de gastos é uma limitação constitucional para a despesa pública, né, do governo federal. Ela foi adotada, essa limitação foi adotada em 2016 pela emenda constitucional 95 como uma resposta a um período de forte crescimento da despesa. De 2004 a 2011, a despesa pública tinha crescido 8% ao ano acima da inflação todo ano. Só que a receita também crescia na mesma casa, de 8%. Quando, no período seguinte, a receita desacelerou e passou a ter uma queda média anual de 2012 a 2015 de 0,5%, a despesa não desacelerou na mesma proporção. Ela continuou crescendo acima de 5%. Então, isso abriu uma boca de jacaré no déficit público que persiste até hoje, de certo modo, né? O déficit vem sendo gerado desde então e a resposta em 2016 foi: vamos limitar o gasto. O problema é que nem só de regra fiscal e de norma jurídica, de norma legal, constitucional, vive a responsabilidade fiscal, a responsabilidade com o dinheiro público. É preciso ter o compromisso político em torno da regra. E não houve, nesse período, a aprovação de reformas estruturais necessárias, exceto a da Previdência, que ajudou e vem ajudando a conter o gasto, a ponto de fazer o teto ser cumprido. Então, qual foi a solução agora dada no ano passado, por meio da chamada PEC dos precatórios, né? Que se desdobrou em duas emendas constitucionais, a 113 e a 114? Foi mudar o teto. Quer dizer, o teto, na prática, foi abolido. Ainda que continue a existir na letra da Constituição, abriu-se um rombo no teto de 112,6 bilhões para gastos em ano eleitoral. Então, é isso que mais preocupa nesse momento. Não que o teto seja a última maravilha do mundo, mas você precisa ter credibilidade, ancoragem das expectativas, para que se possa ter um horizonte de equilíbrio da dívida em relação ao produto interno bruto. Nós estamos conversando com o Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal, da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal, para justamente cuidar da previsão e projeção de gastos de contas públicas. Felipe, esse final de semana, desde o final da semana passada, o presidente Bolsonaro apresentou mais uma ideia genial que nunca ninguém teve para tentar controlar o preço dos combustíveis. Ele, aliás, que repete que por lei não pode mexer nos preços da Petrobras, o que não é verdade, né? É uma determinação do governo a qual se submete à empresa. Mas, enfim, o meu ponto aqui é o seguinte: agora ele diz que vai assinar uma medida provisória e que nessa medida provisória ele autoriza que tanto a ele, presidente da República, quanto os governadores do Estado zerem os impostos sobre os combustíveis. E ele diz que vai fazer isso no dia seguinte. Ao fazer isso, de fato, pode haver um impacto imediato no preço do combustível na bomba. Afinal de contas, o governo deixa de cobrar sua parte de impostos. Só que a estimativa é de que esse dinheiro que deixaria de entrar nos caixas do Estado, no caso do governo federal, seriam da ordem de 60 bilhões, 55 bilhões de reais. Nós já temos um buraco aqui de 80 bi. Essa conta vai fechar em algum momento? Vai ser possível fazer isso, que o presidente está sugerindo como uma ideia brilhante, e sem deixar um rastro ainda pior na destruição das contas públicas? Deixa eu lhe dizer, o preço do combustível está refletindo maiormente a questão da taxa de câmbio, do dólar, né? Por que o dólar disparou? Por uma série de razões externas e internas, e do ponto de vista interno, doméstico, é essa falta de sinalização adequada a respeito da sustentabilidade das contas,
da preservação das regras do jogo. Então, tentar corrigir agora isso com mais renúncia tributária é preocupante, porque a lei de responsabilidade fiscal manda no artigo 14 e no artigo 17 que se façam as devidas compensações quando são tomadas medidas de renúncia de receita, como a que você exemplificou, de redução de imposto, ou quando você faz um aumento de gasto. Então, de onde virão esses 60 bilhões? Né? Não tem hoje espaço para se fazer uma medida como essa sem piorar o déficit público, sem mais dívida pública sendo contratada para essa eventual finalidade. Felipe Salto, que é o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, conversou conosco e explicou um pouco mais sobre a peça orçamentária sancionada com alguns vetos pelo presidente da República, já publicada em Diário Oficial hoje. Felipe, obrigado pela entrevista, hein? Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a vocês todos. Rede Bandeirantes de Rádio.